E esse foi mais um pouquinho das nossas belezas do Brasil. E agora você vai assistir o grande milagre que Deus fez na vida do Gesiel Cordeiro. É isso aí, ó, hein? Que prazer imenso, né? Primeiramente te conhecer, Gesiel, estarmos aqui numa loja, né, na Cidade das Flores, e invadimos a loja aqui para tocar piano, quer dizer, você, né, porque eu não sei tocar direito, mas a gente veio para conhecer a tua história de vida, né? Amém. Eu amo tudo isso, a música, né? Ela me leva sempre para mais perto de Deus, adorar a Ele, foi o dom que Ele me deu, então sempre faço isso com coração assim aberto para receber o Senhor, sempre adorando Ele através da música, através das canções que Ele tem nos dados e ministrando através desse instrumento tão maravilhoso que Deus nos deu o dom para adorar. Glória a Deus. Mas essa paixão, ela começou muito cedo? Quando que ela começou? Aos 9 anos, o meu tio João Albano, ele meio que me adotou como um filho e me levava para fazer judô, sempre me incentivando a muitas coisas. Mas judô não tem nada a ver com piano? Nada a ver com piano, mas ele também era músico, ele é trombonista. Oh, que bacana. E na família já havia muitos músicos. Gesiel, alguma experiência marcante na sua vida na área musical ou de repente quando você estava tocando algum instrumento? Sim, a minha irmã quando se formou, ela pediu para o meu pai um teclado de presente. Então meu pai, na época, com muita dificuldade, conseguiu comprar um teclado para ela, só que ela não foi estudar, nunca procurou saber como tocar. E aquele teclado ele sempre ficava dentro do quarto dela. E quer dizer, ela ganhou e deixou parado lá? Ganhou e deixou parado para que ninguém mexesse. Então eu procurei um dia entrar no quarto dela, estava trancado. Ela não estava em casa? Não estava em casa, mas um dia ela deixou a chave na porta. Certo. E eu fui em direção daquele instrumento sem saber como se ligava ele, não sabia nada de música. E abri a porta e fui apertando os botões e quando eu vi uma luzinha acender, eu falei, opa, agora... Tá, mas você já tinha tocado outros teclados? Não, não tinha nada, era o meu primeiro contato com o instrumento, né? Sério? Poxa. Com o instrumento. Aham. E ali eu toquei uma primeira canção, que é uma canção que eu ministro ela até hoje. Qual que é a canção? Canção Mensagem da Cruz. Ela diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Tá, calma, vamos já... Não foi com o teclado que você tocou? Foi com o teclado. E nós estamos na frente do piano? Vamos lá. Então vamos aproveitar, então canta ela com o piano, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Mas não foi exatamente assim. Não, claro, foi bem assim. Os primeiros acordes, mas a gente vai estudando Mas como é que foi a sensação? O que aconteceu nesse momento? eu sinto ali que Deus ele estava entregando para mim um dom, né? Até então o dom de tocar e nunca ter estudado antes. Eu acredito muito nisso, que Deus ele dá o dom, dá um talento para a pessoa e Deus me deu esse dom da música. Depois vieram outros instrumentos que eu fui procurando aprender a tocar e foram dando sequência à minha vida na música como adorador. E como é que foi esse crescimento, né, da música na sua vida? Bom, na medida do tempo, o tempo foi passando e a gente foi conhecendo muitas pessoas, muitos músicos e começou a surgir a oportunidade de tocar com alguns cantores da igreja, pastores que iam ministrar a palavra e eu ia lá, tocava, fazia um fundo e eu fui convidado a participar de uma banda chamada na época Banda Elion. Ali gravamos o nosso primeiro CD, foi uma experiência maravilhosa e viagens e experiências com Deus através da música que marcaram a minha vida. Tá, e quando é que entrou a Lu, né, a Lucinéia, né, sua esposa, na sua vida?
Bom, nós nos conhecemos, eu tinha meus 15 anos, eu fui para uma cidade, novinho, eu fui para uma cidade pequena aqui perto e ela estava lá cantando já na época, fazia missão no Mato Grosso do Sul, e então para onde ela foi fazer missão não havia pessoas cristãs, né, pessoas que conheciam a Deus, e ela foi trabalhar de colher algodão para poder construir uma igreja. Poxa. E ela sempre orava dizendo: Deus, quando for casar eu quero um esposo que ministre louvor, a palavra e que toque teclado. Ela já estava pedindo isso para Deus? Pedia isso para Deus e nos conhecemos, e na época eu só tocava, mas Deus foi nos preparando e nos casamos aos 21 anos e estamos até hoje, 11 anos casados e fazendo a obra do Senhor, fazendo missões juntos. Bom, então estava tudo maravilhoso, né? Casamento, ministério de música com grandes homens, né, de Deus, estava tudo fantástico então. Sim, estava até a gente descobrir que nós não poderíamos ter uma família completa. Eu sempre digo que a gente era um dueto, faltava uma terceira pessoa para formar uma harmonia completa, né? E fomos fazer exame para ver como é que estava todo o nosso preparo para ter filhos, e eu descobri que eu não poderia ter filhos, né? Que a medicina, a chance era de 0%. 0% para 0%, e eu procurei um médico especializado e fizemos uma cirurgia bem delicada. E após a cirurgia eu fiz o exame pós-cirúrgico e aquele exame dizia que dali para frente eu teria 1% de chance. Sabendo então que nós não poderíamos ter filho, eu comecei a buscar da parte de Deus um milagre para minha vida. Tá, e nessa busca de Deus, assim, Deus te respondeu? Como é que foi? Sim, 4 meses depois de a gente estar buscando a Deus, nós fomos surpreendidos com a gravidez da minha esposa. E o tempo foi passando e logo aconteceu que a minha esposa perdeu a sua mãe. E 1 mês depois ela perdeu esse filho que nós estávamos esperando, que era o filho da promessa. Tá, então o teu mundo, o teu chão saiu, né? Porque depois que o médico falou isso, tantos problemas aí, e o que tu pensou daí? Gerou dentro de mim uma preocupação, porque aonde nós passávamos ministrando louvor e rádio também, eu contava o testemunho de que nós não poderíamos ter filho, e Deus nos fez a promessa, e as pessoas se alegravam com aquilo, e eu comecei a me preocupar com o lado do que as pessoas iriam pensar. Mas Deus não deu o filho da promessa, por que perdeu o filho da promessa? E eu questionei Deus, o que eu vou dizer para essas pessoas, porque vai gerar dentro delas um desconforto, o porquê que isso aconteceu. Até então você fez tanta propaganda, falou de tudo aquilo que Deus fez, de repente... tudo que Deus fez. De tudo que Deus fez. Deus falou assim: filho, diga que o filho da promessa morreu, mas o pai da promessa está vivo. E se o pai da promessa está vivo, a promessa permanece. É o que interessa. Foi isso que eu acreditei. E então a gente foi fazer a retiragem da criança. Aí foi feita toda a retiragem, todo aquele processo, um processo dolorido. E aconteceu assim que o médico nos chamou e falou: olha, dentro de 1 ano, vocês têm que tomar muito cuidado, vocês não podem nem pensar em engravidar, porque essa criança ou não vai nascer, ou vai nascer com alguma necessidade especial. E passou 4 meses, fomos mais uma vez surpreendidos. Eu estava ensaiando com o ministério, só a parte instrumental, para um congresso de jovens, e minha esposa entrou no quarto onde estávamos ensaiando e falou: amor, você vai ser papai. Ali eu comecei a lembrar das palavras do médico, que não poderíamos ter filhos dentro de 1 ano. Me gerou uma preocupação, mas eu falei: não, chegou a hora de eu parar de olhar para a promessa, agora eu vou viver a minha promessa. E aconteceu um grande milagre da parte de Deus, e Deus nos deu uma filha maravilhosa. Então Deus é um Deus de promessas, né, que cumpriu as promessas na tua vida, te deu uma filha linda, né? Então dali para frente muita coisa mudou. E o que aconteceu, né, na tua vida depois desses acontecimentos? Mudou muita coisa, porque a Brenda ela veio assim numa fase em que nossa vida financeira estava bem complicada e nós estávamos construindo na época e sem condições de continuar a construção. E eu lembro que numa quinta-feira eu fui ministrar o louvor. Então fui ministrar o louvor e havia lá um pastor da cidade de São Paulo que não nos conhecíamos, e ele nos chamou e começou a revelar coisas para nossas vidas através, né? Deus revelava através da vida dele, e ele disse assim: olha, daqui 15 dias vai começar a acontecer coisas tremendas na vida de vocês. E ele ainda disse o número de dias, 15 dias. Número de dias. Isso era uma quinta-feira. 2 quinta-feiras após, uma loja aqui da cidade de Joinville fechou o departamento infantil que vendia roupas e nos deu toda a roupa para nossa filha. Glória a Deus. E outras coisas que foram acontecendo. E ele falou, eu lembro que ele falou assim: olha,
antes que essa menina venha nascer, vocês vão estar morando na casa de vocês. Mas pra gente era algo impossível, porque a casa estava no esqueleto assim da construção. E um mês antes da minha filha nascer, nós estávamos dentro do nosso lar, Morando com a casa prontinha, casa pronta, um monte de roupinha para criança. um monte de roupa, e ganhamos ali jogo de quarto para nossa filha, ganhamos jogo de cozinha, Deus foi nos abençoando. E hoje a Brenda mora num lar maravilhoso, onde Deus reina ali, é um lar transformado. Bom, e você também tem um ministério, né, chamado Som das Lágrimas, né? Nos conte um pouco desse ministério. Isso, esse ministério ele nasceu há 4 anos atrás, onde um pastor ele tinha um desejo tremendo de ver um ministério com esse nome, Som das Lágrimas. Então ele falou: Gesiel, vai, coloca esse nome no teu ministério. E eu não sabia o significado de Som das Lágrimas, mas coloquei. O pastor muito respeitado, uma pessoa que amo muito. E eu lembro assim que um dia eu fui ministrar louvor em Curitiba e um pastor falou: olha, eu sei o significado do teu ministério, desse nome Som das Lágrimas. E eu fiquei atento porque nem eu sabia o nome o significado do Som das Lágrimas. Até entanto você não sabia, então? E ele falou assim: olha, eu creio que esse nome Som das Lágrimas vem porque muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos e não temos palavras. Só o que acontece é rolar lágrimas, e Deus conhece o som das lágrimas. Cara, que tremendo. E aquilo foi tremendo para mim. Eu falei: verdade, quantas vezes já dobramos nossos joelhos e não saíam palavras, somente lágrimas, e Deus colhe cada uma delas e conhece o som das lágrimas. E hoje estamos agora lançando o nosso primeiro CD, né? Eu Sou Livre, com canções próprias, também canções do Diante do Trono, e de um grande compositor aqui de Joinville, Jonatas Marques. E está acontecendo, está quase pronto. Logo vamos estar ouvindo nas nossas rádios da cidade. Estamos na expectativa, então. Estamos aí, está chegando. Creio que esse ano já estará nas livrarias e igrejas para vender também. Estou no caminho de milagres. Eu estou no caminho de milagres. Sei que por aqui irás passar, quero em ti tocar. Sei que por aqui tu irás passar, quero em ti tocar. Preciso de... E essa foi a história do Gesiel Cordeiro, escrita pelas mãos de Deus. Deus realmente está escrevendo uma história linda na vida dele e de toda a sua família. E além da própria história dele, ele tem um lindo dom, que é o dom da música. Você pode conferir acompanhando o testemunho dele. E agora eu quero orar por você, casal, né, que gostaria tanto de ter um filho e não pode ter. Assim como Deus operou o milagre na vida do Gesiel e da sua família, da sua esposa, Ele pode também operar na sua vida. Se você crê verdadeiramente no poder de Deus, eu quero somar a minha fé com a sua, pedindo agora em oração, clamando a Deus por isso na sua vida. Você crê? Então feche os teus olhos agora. Querido Deus e Pai, eu quero orar, eu quero pedir e clamar pela vida que está nos assistindo agora, pelas pessoas que estão nos assistindo agora e querem, Senhor, um milagre Teu, para que possam ter filhos. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que Tu toque agora essas pessoas, ó Pai, e na autoridade do nome de Jesus, eu quero que Tu gere vida através da vida delas, em nome de Jesus. Toque elas profundamente, Pai, e venha dar a elas um presente, venha conceber um milagre na vida delas, em nome de Jesus. Amém? Então somente creia e verás o poder de Deus. Tudo o que você precisa, busque em Jesus. E que Deus te abençoe.